levando informações de qualidade para você. Olá, doutora Marília, seja Olá, muito tudo bem-vinda. bom? E Boa aí? noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estou me ajeitando aqui ainda. Tava Sejam bom, tava bem-vindos. bom o sushi? Tava bom o sushi. Tava Ah, a gente, gostoso. depois da academia, faz aquela atividade, faz um relax, faz um relaxamento e depois um sushizinho para fazer um fundo, né? Para que a gente possa trabalhar aqui com os nossos internautas temas tão importantes quanto é isso que a gente vai trabalhar hoje, né, Marines? Que é Isso. a síndrome da fadiga pós-Covid, ou como tem sido chamado pela classe médica de Covid longo, ou Covid estendido, que é uma situação muito, muito impactante para as pessoas que já tiveram, mesmo infecções que não foram tão agressivas, não geraram tantos sintomas, as pessoas permanecem com essa sintomatologia associada. É muito, muito interessante, né? Porque agora que é uma doença nova, né? A gente está agora compreendendo todos os fenômenos associados a essa patologia. E a gente percebe que muito mais do que aquela fase aguda em que o vírus está presente, inicializando todo o processo inflamatório, como nós já explicamos nas outras lives, nós encontramos no pós-Covid uma série de sintomas que a gente vai discutir e apresentar hoje aqui para os nossos internautas. Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda. Bem-vindo também todos os nossos internautas. Quer dar uma palavrinha aí, Marilis, de boas-vindas? Sim, pessoal, seja bem-vindo. Esse é um tema extremamente importante, porque a gente tem visto aí as pessoas com... Deixa eu tirar meu óculos, tá? As pessoas, elas estão com muitos, vamos dizer, sequelas depois de passar por essa doença, né, por essa infecção viral. Então, tem Uhum. ficado resquícios aí de lesões, de dano, de problemas associados, né? Então, é importante aí restabelecer essa saúde. Como a gente sempre fala, resgatar o nosso corpo para o fisiológico de novo, É né? verdade. Sair do estado alterado, né? Uhum. Então, onde ocorre o mau funcionamento das células, alterações, e voltar para o estado funcional adequado. E aí tem Oh, algumas estratégias aí que o Dr. Niraldo sim, sabe bem como fazer. exatamente. Olha que surpresa boa, nós temos hoje os farmacêuticos Fernando Matheus Escrivim. Olá, Fernando, meu cunhado, excelente farmacêutico profissional de primeira e que está fazendo um trabalho fantástico à frente da Maria Rocha, Farmácia Maria Rocha. Temos também o Gerson Appel, nosso colega farmacêutico também da Dermos, está participando e prestigiando aqui. Muito, muito bem-vindos, meus colegas farmacêuticos. Nossos mais que colegas, né? Parceiros de longa data e entusiastas da área da farmácia e da saúde. Sempre levando informações também relevantes para a população em que eles atendem, que eles cercam. Olha só, nosso pessoal está chegando aí. Muito bem. Hoje, Maria então, Marinas. Emília, já Maria teve uma Emília. colocação aí, ó, queda capilar e ressecamento da pele. Muitas queixas com relação a isso. Vamos chegar Ah, lá, né? isso, vamos chegar lá, sim, sem dúvida. Essa foi uma colocação da Fabiane. Ah, Fabiane, que prazer estar aqui com vocês. Fabiane foi nossa aluna, minha aluna de farmácia na Uniban. E entrou em contato hoje comigo, fazem 10 anos de formada, e ela está com farmácia de manipulação também. Muito legal, muito legal. Obrigado por estar participando aqui conosco, Fabiane. A gente vai conversar depois no privado aí para trocar atualizar as fofocas, né? De 10 anos. Muito bem. Hoje nós estamos falando então de protocolos integrativos no pós-Covid. O que é o pós-Covid, né? A gente sabe, já falou nas outras lives, que a infecção pelo Covid, na Covid-19, pelo SARS-CoV-2, é uma infecção que gera um quadro inflamatório de hiperinflamação com liberação de mediadores inflamatórios em todo o organismo, massivamente durante a fase de proliferação, né?
nós vimos que tinham três fases bem definidas. A primeira, que era a fase do contágio, em que o vírus se instala no nosso trato respiratório, por isso a denominação SARS, né, de síndrome aguda respiratória. E essa introdução do vírus nas células do sistema respiratório faz com que ele possa multiplicar-se. Ao multiplicar-se dentro desse ambiente respiratório, ele gera, então, uma resposta inflamatória aguda. E essa resposta inflamatória aguda, no primeiro momento, é mediado pela presença de prostaglandinas, leucotrienos, e que são todos eles broncoconstritores. A gente tem um evento, então, inflamatório agudo que gera uma síndrome respiratória, de dificuldade respiratória, pela proliferação do vírus, né? Na sequência, esse vírus também mobiliza o sistema imunológico. E aí a gente começa a ter a produção de várias interleucinas. Citocinas como interleucina 1, interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa, que são as principais responsáveis por todo o agravamento sintomático que leva para a terceira fase, que é a fase da hiperinflamação, né? Então, essas fases estão bem conhecidas em função, claro, dos estudos e do acompanhamento epidemiológico que a gente tem sobre essa doença. Então, até aí, a gente não tinha nenhuma novidade a acrescentar. O protocolo, o processo, a fisiopatologia dessa infecção já estava bem definida. O que é uma novidade agora nos processos, e que a gente está fazendo o estudo e o acompanhamento epidemiológico do que resulta dessa hiperinflamação, são as alterações que ficam localizadas mesmo depois que o vírus é eliminado ou é combatido pelo nosso sistema imunológico. Então, o vírus já desapareceu do sistema fisiológico do organismo, mas o que ele deixa de sequelas é que é alvo de estudo epidemiológico, e agora a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre o funcionamento dessa patologia pós-Covid, né? Desse conjunto de sinais e sintomas. E é isso que a gente vai falar, né, Marilis? Isso mesmo. Hoje a gente está aqui com um especialista e vamos entender um pouquinho melhor o que acontece depois desse processo. Uhum. Veja bem, quando a gente fala de processo pós-Covid, a gente já mencionou que não existe mais o vírus, mas existe o comprometimento deixado pela hiperinflamação. E o que se está entendendo agora é como os sintomas associados podem estar relacionados com um mecanismo fisiopatológico desse pós-Covid, né? O que se sabe de sintomas associados? A gente fez um levantamento estatístico das situações clínicas relatadas pelos pacientes no pós-Covid, e a grande frequência de respostas que apareceu foi transtornos na memória e aprendizagem, dificuldade de organização de ideias, uma fadiga mental, dificuldade de um raciocínio lógico, um prejuízo cognitivo sério nesses pacientes que estavam recuperando do Covid. Se imaginava inicialmente que os pacientes estavam simplesmente respondendo a uma inflamação muito aguda, muito forte, e que esse raciocínio lento, como bem colocado aqui pela Maria Emília, esse raciocínio lento tinha a ver com o consumo energético durante o quadro da inflamação. Mas o que a gente viu não é só isso, não é só esse consumo, porque a inflamação é um processo que demanda um custo energético para o organismo muito grande, né? Então, quem tem fadiga, quem tem inflamação crônica, por exemplo, pode comprovar isso, porque os pacientes normalmente sofrem de falta de energia, de dificuldade de mobilização do músculo, ou mesmo de raciocínio mais alterado. Mas não era só isso. Por quê? Porque quando a gente investigou mais a fundo esse processo, a segunda causa de relatos nos pacientes no pós-Covid eram transtornos do funcionamento do trato circulatório, do sistema cardiovascular. Então, transtornos obstrutivos,
transtornos obstrutivos vasculares, o que levava o paciente a grande risco cardiovascular. Vamos fazer uma compilação aqui para que depois a gente possa explicar cada uma dessas coisas que tem uma origem comum que foi investigada. Tá? Dores articulares, o pessoal participando aqui, fadiga e fragilidade no corpo, perda muscular, dores na articulação, também é muito frequente, sem dúvida, todos esses fatores. Hierarquicamente, o que a gente tem visto é transtornos de memória e aprendizagem, dificuldade de tomada de decisão, transtorno do sistema nervoso central, alterações da funcionalidade dos neurônios. A gente tem, em segundo lugar, alterações cardiovasculares, dificuldade ou transtorno circulatório, obstrutivo na grande maioria das vezes, e esses processos, eles têm muita relação com as alterações do sistema de coagulação sanguínea. Então, esse transtorno obstrutivo é bem frequente. Curiosamente, esses transtornos estão mais frequentes, a Marília sabia, nos pacientes sudeste e sul. Sério? Não sabia disso, não. Pacientes na região sudeste e sul têm maior prejuízo cardiovascular do que os pacientes norte e nordeste e centro-oeste no Brasil. E essa alteração cardiovascular não é a mais frequente em outros países. Curioso isso, né? Uhum. Será que tem a ver com o estilo de vida dos pacientes que vivem na região sul e sudeste? Uma alimentação mais gordurosa, uma alteração hepática mais frequente, uma alteração da funcionalidade, um risco cardiovascular já aumentado precocemente nesses pacientes, previamente, né, à infecção viral? Muito provavelmente que sim. A gente tem um índice de incidência cardiovascular na região sul e sudeste maior do que nas outras regiões. Então, se o vírus já ataca e já gera esse comprometimento funcional, isso só agrava mais rapidamente ainda, né? Então, veja só. Terceira colocada em termos de alterações no pós-Covid, fadiga muscular. Falta de energia total, assim. E isso os pacientes relatam muito frequentemente, que é aquele cansaço, né? Aquela falta de energia, aquela dor mesmo muscular, né? E a falta de capacidade de mobilidade também está relacionado nas queixas principais desses pacientes. E aí, por que eu estou fazendo todo esse levantamento, né? Porque nós estamos fazendo um projeto muito interessante de investigação para desenvolvimento de um produto pós-Covid. Mas isso depois é assunto para uma próxima live. Hoje a gente vai falar só dos protocolos e dos sintomas. Então, o terceiro é realmente os distúrbios musculares. Distúrbios musculares que envolvem, então, toda essa falta de capacidade do indivíduo de mobilidade, né? Quarto colocado nas questões, olha lá, vamos lá. Doutora Carla Nutri, nossa aluna da pós-graduação em fitoterapia clínica, doutora Carla. Eu penso que as nossas fragilidades são potencializadas pelo pós-Covid. Eu também penso isso, doutora Carla. Eu também penso isso. Quem tem predisposição já tem um órgão frágil de ataque, já tem um prejuízo funcional no órgão. O Covid só acelera esse processo. E a gente vai saber disso daqui a pouquinho. Por que isso acontece, né? Como um tropismo, exatamente como um tropismo mesmo. A ideia é que a gente tem essas fragilidades potencializadas pela presença do vírus e que isso desencadeie todo o conjunto de sinais e sintomas. Mas veja bem, quando a gente fez a nossa quarta avaliação, em termos de atividades relacionadas às queixas no pós-Covid, alterações hepáticas. Alterações da função hepática e da função renal, Marília, estavam bem juntinhos assim em termos estatísticos. Alteração da função hepática, olha que curioso, né? Porque se a gente lembrar que todo o processo, e a gente fez uma live sobre isso, né? Hepatoproteção no pós-Covid, né? Tá lá no nosso IGTV, quem tiver afim. Quem tiver a fim de conhecer um pouquinho mais sobre hepatoproteção e pós-Covid, está lá no IGTV, segue lá no nosso Instagram, @niraldop, que está tudo de screen salvo lá.
Prejuízo hepático. Por que será, Marilis? Quando a gente faz a hiperprodução de citocinas no nosso organismo, induzida pela presença do vírus, para onde que vão essas citocinas? Qual é o órgão que vai metabolizar todo esse processo de produção de peptídeos relacionados à inflamação, né? O fígado, né? O fígado, obviamente. Tudo no nosso organismo é metabolizado no No fígado. fígado. Não é diferente agora quando a gente analisa todos esses mediadores inflamatórios que foram produzidos na hiperinflamação e que devem ser eliminados do organismo. Então, o trabalho do fígado nesse momento de recuperação pós-infecção é fantástico, é gigante, né? E se a gente olhar, quanto maior é a obrigatoriedade do fígado de trabalhar, tanto mais energia ele consome, tanto mais atividade mitocondrial ele precisa para gerar os processos de metabolização. E gerar energia precisa então de ATP. ATP que vai utilizar basicamente para sua produção mitocondrial oxigênio e basicamente glicose no transporte de elétrons mitocondrial. E aí quando a gente faz o aumento da captação de glicose, o aumento do consumo de oxigênio hepático, a gente gera também nesse processo radicais livres. E são esses radicais livres que vão gerar o prejuízo hepático dentro do hepatócito. Claro, a mitocôndria trabalha demais, não consegue queimar adequadamente o oxigênio para produzir todo o ATP que o fígado, que o hepatócito precisa para estar metabolizando todo esse conjunto de substâncias que estão sendo necessariamente metabolizadas dentro da atividade hepática, né? Então, isso gera radicais livres, superóxido em especial, e o superóxido produzido dentro da mitocôndria oxida a membrana mitocondrial, e essa oxidação da membrana mitocondrial faz com que seja liberado dentro das cristas mitocondriais um dos transportadores de elétron que é responsável pelo transporte de elétrons e que é indutor da atividade das caspases, em especial a caspase 3. Caspase 3, caspase 6, caspase 9, que fazem o processo de apoptose do hepatócito. Então, veja, o radical livre que é produzido pelo aumento da atividade mitocondrial no fígado gera liberação do citocromo C. Citocromo C ativa as caspases e as caspases geram apoptose do próprio hepatócito. Falei muito, né? Nem deixei tu falar, né? Nossa, não, mas eu nem me atrevi a falar sobre isso. Eu nem ia me atrever a falar sobre isso. Sabe que isso acontece no fígado, obviamente. Uhum. E para onde que vai o metabólito gerado pela atividade hepática? Para o rim, né? Para ser Para os eliminado. rins, exatamente. A gente gera uma sobrecarga renal também. Então, a atividade hepática que gera os metabólitos derivados do metabolismo desses mediadores inflamatórios faz uma sobrecarga renal. Essa sobrecarga renal faz o quê? O indivíduo tem que excretar esses metabólitos. Para ele excretar o metabólito, precisa ser transportado nos glomérulos por um processo, nos túbulos renais, por um processo de transporte ativo. Isso significa que se é um transporte ativo, tem gasto de ATP. Da onde que vem o ATP? Da mitocôndria. A mitocôndria que vai precisar trabalhar mais para gerar mais ATP para produzir um mecanismo de transporte efetivo para eliminar os metabólitos da inflamação gerados durante a fase de infecção do Covid. E aí o que é que acontece nesse contexto? Superprodução de atividade mitocondrial nas células renais, e isso leva de novo à liberação de superóxido, de novo à ativação do sistema de caspases e apoptose e falha renal, sobrecarrega a função renal.
E aí o indivíduo tem prejuízo hepático e prejuízo renal. Por isso que elas estão muito próximas umas das outras, em termos estatísticos, né? Aparecem ali em quarto, porque o fígado e o rim são resistentes, são os nossos órgãos assim mais guerreiros, né? São os órgãos que resistem mais a essas alterações, mas eles acabam cedendo também a esse aumento da atividade de alteração, né, que acontece durante o Covid. E olha que curioso, a gente chegou então num ponto muito importante, como fortificar novamente o nosso corpo. Vamos falar daqui a pouquinho, Maria Emília. Fica tranquila, nós estamos aqui para dar dica, como diz meu amigo Gerson lá de Floripa, nós estamos aqui para dar dica, né? Ó. Fica, espera. E aí o que é que acontece? Todos esses processos têm como fundo um resquício da paralisia mitocondrial que acontece no pós-Covid. Olha que interessante, tem uma sequência de transporte de elétrons que se identificou que ela é suprimida ou reduzida durante o pós-Covid. Então isso faz, não se sabe ainda isso, a gente continua estudando, né? Não se sabe se é um resquício do próprio vírus que faz essa modificação da atividade mitocondrial ou se é um resquício da superinflamação que gera esse processo de alteração da atividade das mitocôndrias. O fato é que sem mitocôndrias ou com mitocondriopatia, como é o termo mais técnico que é chamado, mitocondriopatias geram diminuição da energia funcional nos tecidos, nas células. Então é comum a gente perceber neurônios com uma baixa disponibilidade energética, com uma disfunção mitocondrial, por isso que eles não conseguem fazer a neurotransmissão. Eles não conseguem liberar acetilcolina, não conseguem liberar glutamato para o processo de cognição, memória e aprendizagem. Eles não conseguem liberar noradrenalina e serotonina para o processo de atividade cerebral, de atenção, de foco, de percepção. Eles não conseguem liberar dopamina, que controla o sistema endócrino. Olha que louco, se a gente não tem dopamina sendo liberada na região do hipotálamo, toda atividade que vem abaixo do hipotálamo também é suprimida. Porque a gente não vai ter dopamina ativando o hipotálamo, que libera os hormônios para ativar a hipófise, que libera os hormônios para ativar todas as outras glândulas. Quais são as outras glândulas? Tireoide, adrenal, as gônadas. E veja que é tudo sintoma que as pessoas se queixam. Falta de energia, falta de libido, perda da libido, né? Disfunção erétil acontece nos pacientes no pós-Covid. Claro, porque a gente interfere no processamento e liberação de dopamina lá no sistema nervoso central, na região do hipotálamo. E aí todo o resto fica atrapalhado, né? Fica prejudicado. O sistema endócrino vira uma bagunça. Por quê? Não tem energia para o neurônio liberar o neurotransmissor. Depois a gente pode falar como é que o neurônio usa essa energia para liberar o neurotransmissor, né? Que é um mecanismo muito lindo também. Eu sou apaixonado, né? Sabes, né? Apaixonada, realmente. Depois de ti, o que eu mais gosto é a farmacologia e a fisiologia. Mas o depois vem bem depois, assim, né? Primeiro eu gosto de ti. Depois eu gosto da farmacologia. Já estava ficando com ciúme ainda do Covid. Mas estou aprendendo bastante hoje. Estou aprendendo mais do que... Porque eu não tinha estudado tudo isso, não. Eu estudei bastante. Olha, li alguns artigos científicos e entrei agora num grupo de discussão internacional com pesquisadores da China, pesquisadores dos Estados Unidos, e que a gente está discutindo essas possibilidades, né? Inclusive, vai acontecer um estudo agora multissistêmico aqui, multicêntrico, para exatamente organizar esses sintomas
e tentar entender como isso pode realmente acontecer e como ele pode ser prevenido, né, mais eficazmente, assim. Então, quando a gente estava falando de falta de energia mitocondrial nos neurônios, o ATP é importante porque ele é que fornece os grupamentos fosfato para fosforilação das vesículas que contêm os neurotransmissores. Então, se não tem o processo de formação de ATP, não tem liberação de fósforo, não tem fosforilação dessas vesículas e não tem a liberação do neurotransmissor para a fenda sináptica. Legal isso, né? E sabe o que acontece quando essas mitocondriopatias acontecem lá no músculo? Falta de ATP. Se não tem ATP no músculo, o músculo não consegue fazer a fosforilação das fibras de actina e miosina e não tem força contrátil. Se não tem força contrátil, o que é que o organismo pensa? Se esse músculo não está contraindo, se ele não está fazendo o que ele deveria fazer, o que é que eu vou fazer com essa célula que está consumindo oxigênio, está consumindo glicose e não está trabalhando como deveria fazer? Ele induz o mecanismo de apoptose. E aí alguém mencionou aqui, ó, perda de massa muscular. Realmente, perda de massa muscular por apoptose. Além de falta ou fraqueza muscular, a gente tem um mecanismo de apoptose de fibras musculares. Muito interessante. Louco isso, né, Marilis? Muito doido, gente. É realmente uma grande batalha que o nosso corpo trava aí contra o vírus e ficam os resquícios da guerra, né? Isso mesmo, e é esses resquícios da guerra. Por isso que a gente desenvolveu um protocolo pós-Covid bem interessante, que inclui algumas coisas que a gente vai começar a falar para vocês agora, uma por uma. Sabendo agora, conhecendo esse panorama, o que seria interessante, pensando já se vocês são terapeutas, farmacologistas, farmacêuticos, médicos, clínicos, o que seria ideal, Amarilis, para começar a melhorar a qualidade de vida desse paciente? Primeira coisa é desinflamar. Desinflamar e desoxidar. Desinflamar e desoxidar. A gente tem um protocolo de própolis, né? Olha o própolis de novo. Por isso que a gente está aqui falando de protocolos integrativos, que a primeira alternativa é desoxidar e desinflamar. Quem faz isso maravilhosamente por mecanismos muito clássicos e bem definidos é a própolis. A própolis, dentro de concentrações altas, é capaz de fornecer um mecanismo de regulação da expressão gênica para a produção das citocinas. Lembra que a gente falou das citocinas, interleucina 1, interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa, tudo isso para ser expresso e liberado no organismo, precisa da ativação de um fator de transcrição nuclear, chamado NF-κB. Sabe o que a própolis faz? Inibe o NF-κB. Aí não tem citocina, não tem hiperinflamação e não tem todos os sintomas associados ao pós-Covid. Então, prioritariamente, entrar com a própolis. Sabe o que mais a própolis faz? Inibe a expressão, via NF-κB também, da ciclooxigenase 2. A ciclooxigenase 2, a COX-2, produz prostaglandinas, que são os mediadores inflamatórios da primeira fase da infecção pós-Covid, né? Na primeira fase em que há a proliferação do vírus e há uma reação aguda inflamatória. Então, se inibe a enzima que faz a expressão se inibe a enzima, né, que faz a produção dos mediadores de fase aguda, a gente interrompe essa fase também. Por isso que a própolis é tão eficiente. Mas qual própolis, Maria Emília? A gente usa essa própolis, não é uma própolis, não é as gotinhas, a gente utiliza essa própolis, que é uma solução com características de extração de princípios ativos da fração aquosa e da fração etanólica. As duas frações juntas, numa cápsula de 700 miligramas,
é capaz de fornecer esses agentes para o bloqueio da atividade enzimática, tanto da expressão de citocinas quanto da produção dos mediadores liberados pela ciclooxigenase do tipo 2. Esse própolis chama citoprópolis, é um própolis produzido já industrialmente, né? Por isso a gente tem a certeza de estar oferecendo uma concentração dos princípios ativos adequadas para os pacientes. E aí, Maria Elistão? Opa, temos perguntinhas aqui ainda da Maria Emília. Ela está pedindo para passar o nome nos comentários. Já passo aqui. Ah, tá bom. Citoprópolis, é isso aí. Isso mesmo, citoprópolis. Citoprópolis, com Y, cito. Esse produto era só exportado para o Japão até 2016, eu acho, 16, 17, e até nessa data era só exportado. Agora está liberado também para venda aqui no Brasil, então é bem interessante. Bom, passando então, o primeiro dos protocolos é entrar com o citoprópolis, né? Citoprópolis antes, depois, durante e depois, né, da COVID. Antes, porque ele ajuda a prevenir a proliferação viral. Durante, porque ele reduz a inflamação. E no pós-COVID, porque ele ajuda a desoxidar tudo que vai oxidar lá nas mitocôndrias. Então, protege em todas as fases. Esse é o medicamento que a gente recomenda o uso em toda a extensão da fase, desde a da prevenção até o pós-COVID. Depois disso, a gente tem um mecanismo bem interessante. Deixa eu pegar aqui no nosso computador. O segundo protocolo é de proteção hepática, né? Claro que a gente tem que ter um protetor hepático. Como é que a gente vai só reduzir a inflamação? Legal, bacana, protege. Só inibir a oxidação? Bacana, protege as mitocôndrias. Mas precisa também proteger essas células hepáticas, fazer um processo de hepatoproteção. Isso a gente falou na aula lá de Covid, protetores, hepatoproteção no pós-Covid, né, Marilis? Sim, Mas a aqui gente fez uma live só sobre isso. Só sobre isso. Mas aqui a gente pode estender também falando da Cinaris colimus e do Síligo mariano associados. Essas duas plantinhas medicinais, por isso é tão importante essa visão integrativa, né? Porque a gente não fica restrito a um universo de apenas um medicamento alopático ou apenas uma terapia. A terapia integrativa e essa visão holística do ser humano nos permite essas abordagens multissistêmicas, né? Fazendo com que a gente tenha muito mais instrumentos para combater as patologias e recuperar a saúde plena. Então, escreve para nós, Síligo mariano. Talvez vocês conheçam muito mais fácil, né? Olha, Cinaris colimus. Fala aí, Amarilis. Alcachofra. 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 Cinaris colimus é alcachofra. Alcachofra. E Síligo mariano? É o cardo mariano. Cardo mariano. Então as pessoas conhecem pelos nomes bem comuns. Conhecida, né? Aí da população, né? De uma forma geral. E, claro, é difícil usar, por exemplo, na forma de chá, porque ela é extremamente amarga. Né? Então, até tem pessoas que utilizam, tá? Compram o chá da alcachofra, compram o cardo mariano, só que ele é amargo. E aí tem a opção de estar utilizando o extrato seco em cápsulas. Né? Então, poderia ser na forma de tintura, também poderia. Só que na Bem forma amargo, de tintura é amargo. Geralmente as pessoas não têm muita adesão ao tratamento, né? Então, mas assim, pode ser utilizado na forma de tintura, na forma de chá, ou na forma de cápsulas ou comprimidos, né? Porque a gente tem industrializado também, A gente tem. Pode falar, Marília. Já falei bastante. A gente tem medicamentos industrializados dessas plantas, então pode também ser um medicamento industrializado. Sim, Sinara 300 miligramas, Síligo mariano 100 miligramas, se for extrato seco padronizado, né? 300 de Sinara e 100 de Síligo mariano são suficientes para a gente manter
os protocolos 2 vezes ao dia, tá? Antes do almoço e antes da janta. Então, mantenha aí a hepatoproteção de 12 em 12 horas com essas concentrações. Se for extrato seco padronizado, melhor porque a gente garante a dose. Se for um chá, é difícil a gente reproduzir, né, o mesmo processo de preparação. Quem faz uma vez, difícil reproduzir da mesma maneira para estabelecer uma dose padronizada. Mas funciona também, tá? O importante é os princípios ativos serem extraídos e estarem disponíveis, né, para o indivíduo depois que ele faz a ingestão desses medicamentos. Então, desoxidar e desinflamar, primeiro passo. Proteger o fígado é o segundo, porque o fígado vai nos ajudar a depurar todos esses elementos inflamatórios que são produzidos e as toxinas geradas por essa luta entre o vírus e as nossas células de defesa. Isso gera toxinas, porque imagina, a gente precisa, para matar um vírus, o nosso sistema imunológico precisa descarregar citocinas, precisa descarregar um conteúdo de toxinas capazes de neutralizar os vírus, e que isso precisa ser metabolizado. Por isso, a hepatoproteção é fundamental. E depois que a gente desinflama e desoxida, protege o fígado. O que mais que seria interessante para a gente fazer? Nutrição? Nutrição, exatamente. E as melhores informações nutricionais fazem alusão a uma reposição de vitaminas do complexo B e especialmente a vitamina D. A vitamina D que tem uma capacidade de preparação, de regulação do sistema imunológico, de melhorar a disponibilidade e a conversão de serotonina, de triptofano em serotonina e de produzir também mais noradrenalina. Então, veja, a vitamina D é essencial. Então, a gente tem um protocolo associado de nutrição que estabelece no pós-Covid pelo menos 10.000 unidades por dia de vitamina D. E é importante a gente manter esses níveis de vitamina D sempre em níveis mais altos, né, Marilis? Normalmente as pessoas já têm um nível baixo de vitamina D, né? Hoje na nossa sociedade. Ninguém mais pega sol, né? A gente é heliofóbico. Heliofóbico. Todo mundo tem medo de sol, né? Sol dá câncer de... A gente tem... Entra no carro com película, sai do carro, entra no escritório com ar-condicionado, tudo fechado. Vai na praia, se enche de protetor, né? E aí vitamina D baixa, né, Marilis? Quanto que tá os níveis hoje que a gente tem encontrado nos pacientes? Muito baixos, assim. A gente pega os pacientes com 14, 20, né? Doído. Até mais baixo a gente já pegou. Uhum. E aí a gente realmente precisa suplementar essa vitamina D. Ou fazer com que essa pessoa pegue sol todos os dias, né? Então, o pegar sol hoje ninguém mais quer. Uhum. Todo mundo parece que tem medo mesmo do sol. Uhum. E aí tem que suplementar para poder, mas o ideal mesmo seria o sol. Né? Mas, sim, como a gente não tem essa possibilidade, a gente suplementa para isso ficar aí pelo menos perto de acima de 50. Acima de 50 já é o ideal, né? A gente já tem lá... É interessante que a gente suplemente, só para a gente complementar aqui, a vitamina D é bem importante, a suplementação, 10.000 unidades por dia, mas que a gente faça também a inclusão nessa suplementação da vitamina K2, MK7. Porque a K2, MK7, a vitamina, ela ajuda a deslocar o cálcio que vai ser absorvido em maior concentração pela atuação da vitamina D, ajuda a disponibilizar o cálcio para a matriz óssea e impede que ele fique circulando no plasma. Porque se ele for absorvido em maior concentração pelo estímulo da vitamina D e ele cair na corrente sanguínea, e a gente sabe que uma das consequências do pós-Covid é a obstrução vascular,
que é potencializada pela presença do cálcio na corrente sanguínea, pela calcemia aumentada, então isso também é um risco. Então, sempre associar a vitamina D com a vitamina K2 da MK7, e isso faz com que a gente tenha uma melhor disponibilidade do cálcio para a matriz óssea, para a cartilagem, e diminua esses riscos cardiovasculares associados ao aumento da calcemia. Então, suplementação vitamínica da vitamina D, associado a MK2, a MK7, a K2 e MK7, e a suplementação de vitamina B, do complexo B. Mas só a vitamina do complexo B também não só a B12, por exemplo, não é o ideal. O ideal é que a gente tenha também a B3 e a B6, que são cofatores bem importantes para a atividade mitocondrial, né? Para melhorar a capacidade da mitocôndria de produzir energia. Então, a B3, a B6 e a B12, sem dúvida. B12, principalmente na forma de metil, né? Metilcobalamina, que é a forma mais biodisponível lá, né? Que o organismo usa mais frequentemente. A gente tem esse protocolozinho, depois vou passar para o pessoal, né, Marilis? Passar o protocolo aí. A gente pode deixar isso por escrito lá para eles. Olha, temos os comentários aqui já. Tenho dificuldade de encontrar um bom complexo B, é difícil mesmo. O que a gente tem recomendado, Maria Emília, é nas farmácias de confiança, né, de manipulação, em que eles conseguem dar esse suporte com uma boa qualidade das vitaminas K. E o sublingual, né? Sublingual. Porque muitas vezes a gente tem um bom complexo, mas com o intestino todo inflamado, isso não vai ser possível. Então, a opção seria o quê? O sublingual para poder facilitar essa absorção, não tem metabolismo de primeira passagem, não tem que ser absorvido no intestino, não tem interferência dos alimentos. Fechou. Isso ajuda bastante aí a melhorar esse processo de recuperação. Sem dúvidas. Soluçãozinha sublingual, 3, 4 gotinhas. Não, esse é pastilha. Eu uso pastilha. Eu uso pastilha, né? O pessoal tem reclamado do sublingual, né? Tem que falar lá com a farmácia Maria Rocha. O pessoal tem reclamado que o gosto não é bom, que tem um volume de gotas muito grande. Aí o de gotas eu também não gosto muito. Eu gosto do sublingual. Né? Comprimidinho sublingual fica mais legal. Né? E a vitamina D eu gosto da cápsula oleosa. Sim, cápsula oleosa. Porque daí também vai facilitar a absorção. Aí tem o sublingual da vitamina D, que é em gotas oleosas. E por isso que o pessoal acaba reclamando, porque realmente tem um sabor desagradável. Isso mesmo, isso mesmo. Legal, olha que interessante, foi a Dina. A Dina também é nossa aluna lá da pós-graduação em fitoterapia clínica. Oi, Dina. E o 5? Uso contínuo. Isso aí é o nosso próximo protocolo associado aí a esses 3. Desinflamamos e desoxidamos, protegemos o fígado. E agora suplementamos com vitamina D associada a K2. Beleza? Muito bem. Além disso, o que a gente vai fazer? A gente apresenta ao nosso organismo substâncias capazes de melhorar o desempenho mitocondrial. Coenzima Q10 é uma delas. Zinco, magnésio e selênio. Os 3, o trio ternura, né? Esses 3 não pode faltar no paciente pós-Covid. Coenzima Q10, zinco, magnésio e selênio melhoram muito a responsividade do nosso organismo e recuperam muito mais eficientemente o paciente. Então, isso é bem importante. Como esses metabólitos, essas substâncias auxiliam o processo mitocondrial, melhoram o desempenho da mitocôndria, a mitocôndria acaba produzindo menos radicais livres. Essa redução na produção de radicais livres compensa o processo de superestimulação que elas precisam fazer. Então, ela produz mais ATP com menos custo energético, com menos custo metabólico, com esses cofatores associados. Então, esses 4 elementos são essenciais. O que a gente associa a esses elementos? Sedum róseo,
que é a plantinha rhodiola, né? Rhodiola, para melhorar o desempenho cognitivo e recuperar o neurônio muito mais rapidamente nesses pacientes. A gente usa um adaptógeno normalmente para melhorar o desempenho imunológico astragalos. E se o paciente tem algum transtorno de insônia, que isso também alguns pacientes ficam no pós-Covid, a gente associa a Vitania sonífera. Vitania sonífera, que é a ashwagandha, astragalus, que é o astrágalo, e sedum roseum, que é a rhodiola. Esse outro trio é sensacional. Então, os três elementos chaves, zinco, magnésio e selênio, e Vitania, astragalus e sedum roseum, esses seis aí juntos com a coenzima Q10, numa forma de shake, um shake vegano, porque daí não tem restrição, a gente consegue colocar tudo numa única forma farmacêutica e esse shake vegano faz com que a gente tenha o melhor desempenho absortivo desses elementos, fazendo com que a gente possa ter uma produção de energia muito mais vigorosa no organismo. Os adaptógenos melhoram o desempenho energético, né? Os cofatores melhoram o desempenho da mitocôndria. Então a gente consegue juntar, como diz lá em Araranguá, ô Francine, a Francine aqui conosco, que legal! Que legal, né? Oi, Francine! Como diz lá em Araranguá, né, Francine? Junta a fome com a vontade de comer. E aí a gente tem um desempenho muito mais interessante para o paciente. Muito legal. O que mais, Interessante. Marília? E, ó, o Gerson está colocando sobre a vitamina D, que faz as duas formas e que dá para mascarar bem o sabor. Opa, Aí, vamos o mandar para Gerson da Dermos. Dermos, lá em Floripa, ó, é uma boa opção para Vamos vitamina mandar, D. vamos mandar as fórmulas lá para o Gerson, então que ele dá um jeito. É isso aí, Gerson. Obrigado pela participação, sem dúvida. E olha só, se o paciente ainda apresenta, depois desse contexto de tratamento, depois da infecção, apresenta ainda quadros respiratórios, isso também é bastante frequente, né? Dispneia, falta de capacidade de ventilação pulmonar, aquela disfunção não só pela falta de energia do músculo peitoral que faz a extensão da caixa torácica para garantir uma maior ventilação pulmonar, também pela própria dificuldade de transporte gasoso lá nos alvéolos. Isso tudo pode estar acontecendo no pós-Covid, como sintomas associados. Para esses pacientes que têm dificuldade e ou apresentam infecções respiratórias de repetição, a gente tem dois produtinhos também à base de plantas que são muito legais. Um deles eu até trouxe para vocês. Trouxe também aquele protocolo de o shake, né, que pode ser usado também na forma de cápsula, mas pode ser o shake. Mas as plantinhas que a gente está falando do sistema respiratório, essa aqui, a gente usa bastante para recuperar o sistema imunológico. Pelargonium sidoides. Pelargonium sidoides associado, quando tem um quadro de tosse também, com secreção, associado a polígala sênica na forma de xarope. Então, essa soluçãozinha, que é uma solução oral, né? Pode ser usada, ou também tem na forma de comprimido, né, Marilis? Pelargonium sidoides. Também já tem na forma de comprimido. Ou pode ser manipulada, ou nessas formas comerciais. Fórmula comercial é a Caloba ou Uncan, são as duas preparações comerciais que a gente tem, Uncan ou Caloba. E associado, se tem tosse com a secreção ainda no pós-Covid, pode utilizar também polígala sênica, o xaropinho de polígala sênica. Essa é as plantinhas mais recomendadas para essa fase final do processo de melhora da qualidade do indivíduo, né? Melhoria da qualidade de saúde respiratória. E aqueles pacientes que ficam com muita ansiedade, aquele transtorno de ansiedade que fica, não consegue dormir, tem dificuldade de iniciar a jornada do sono, né? Para esses pacientes a gente tem o protocolo de aromaterapia,
Quer falar dele, Amarilis? Trouxe até o teu, Falo, trouxe falo. até, trouxe até o teu óleozinho, ó, para mostrar pro pessoal. Então, o que a gente faz é utilizar o óleo essencial de lavanda, lavanda francesa, não é essência, não é qualquer outro óleo essencial, nem lavandim. Tem que ser o óleo essencial de lavanda francesa, né? Pinga lá uma gotinha ou duas no travesseiro, ou usa o difusor, que vai ajudar bastante, e o chazinho de valeriana. Além de todo o restante, né? Ter um quarto bem escuro, não ter os LEDs. Então, tudo isso vai Uhum. ajudar aí a induzir ao sono mais rapidamente. Uhum. Isso mesmo. Se a gente tiver uma resposta adequada só com a lavanda, melhor, né? Se a gente não tiver, dá para fazer ainda o uso da tintura de Melissa officinalis. Também é Outra uma alternativa. outra alternativa, bem interessante. Lavanda, lavanda mais alecrim no difusor, a Fabiane recomenda. Uhum. Qualidade do sono é outra. Aromaterapia, gente, realmente a Fabiane tem razão, é fantástica, tá? O Funciona paciente mesmo. larga Rivotril, larga medicamento Uhum. para dormir, ele larga mesmo, tá? Ele começa a usar, uma semana ele já consegue substituir pelo Uhum. óleo essencial. É maravilhoso. É bom, os óleos essenciais, de uma forma geral, são maravilhosos, né? Vejo que ele entra pela via respiratória, né? Ele estimula pelos receptores no sistema nasal superior, e aí ele vai direto para o sistema do bulbo olfatório, e do bulbo olfatório ele espalha para o hipotálamo e controla toda a atividade hipotalâmica, é muito legal. Esse é tema para uma outra live para a gente fazer, né, Marina? Esse pessoal que vai É, gostar com da certeza. aromaterapia, explicar os mecanismos farmacológicos de ação, associando então esse processo da aromaterapia. Bem legal mesmo. Bom, a gente O tem uma alecrim, perguntinha aí, ó. A gente pois tem uma não, pergunta vamos lá. da Carla. Se esses protocolos eles são utilizados todos de uma vez só ou alternados? Eu acho que Muito isso é legal, boa importante pergunta. entender. Muito boa pergunta, doutora Carla. Obrigado pela intervenção. Olha que interessante. A própolis, citoprópolis, a gente entra na prevenção, na fase inicial, na hiperinflamação e no pós-Covid. Isso a gente mantém durante todo esse processo. Aqui em casa a gente faz uso contínuo, né, Marina? Sim. Já tem de pote assim, né? Os potes. A gente faz uso contínuo. Mas, assim, citoprópolis desde o início do processo, desde a prevenção até o pós-Covid. Os processos de tratamento dos quadros respiratórios, quando há ocorrência, então, pelargônio, para melhorar o sistema imune, e polígala, se houver uma tosse com profusão, com secreção, a gente entra de imediato. Os protocolos de recuperação, especialmente ali os para energia, né, mitocondrial, a gente entra no pós-Covid. Então, aquele trio ternura, selênio, magnésio e zinco, o trio ternura dos elementos, e as três plantinhas, astragalos, vitânia sonífera e sedum roseum, esses seis, né, associados com a enzima Q10, a gente entra no pós-Covid, no processo de recuperação da energia para o indivíduo. Porque normalmente o paciente não adere ao tratamento enquanto está nesse processo inflamatório muito exacerbado. Eles ficam com muita resistência ao consumo de qualquer coisa, né? Até porque, dependendo do quadro em que o paciente está respondendo à inflamação, ele não desenvolve, né? Ele não tem possibilidade de consumo de alimentos pela via oral, né? Pelo próprio sintoma que ele apresenta. Então, esses protocolos de recuperação no pós-Covid. Por isso que a gente chamou esse protocolo integrativo de pós-Covid. Né? O que mais que a gente usou? Deixa eu ver. Fígado. 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 O fígado a gente recomenda sempre, né? Especialmente agora, nesse processo em que os pacientes estão em exposição, a gente pode fazer o tratamento preventivo da hepatoproteção. Especialmente se o paciente já tem alterações hepáticas perceptíveis, né?
se tem transaminases aumentadas, se tem GOT-GPT ou AST/ALT, se tem gama-GT aumentada ou em início de processo metabólico, se ele tem quadro de obesidade, isso já é importante também. Se ele tem alguma comorbidade associada prévia que recomende o uso da proteção hepática, entra de imediato, porque isso certamente vai melhorar muito a recuperação e muito rápido o processo de recuperação. Reposição de vitamina D, exceto se ele tiver níveis muito altos de vitamina D, acima de 50, não se recomenda. Mas se ele tiver abaixo, e que é o mais comum de a gente encontrar, sim, daí a gente recomenda o uso nesses pacientes. E os protocolos de sono, claro, se ele tiver distúrbio do sono, né? Tem gente que fica com resquício, né, de insônia, de ansiedade noturna, de dificuldade de indução do ciclo do sono. E isso, se não tem uma noite bem dormida, diminui a produção de melatonina. Se diminui a produção de melatonina, diminui toda a funcionalidade de controle do ciclo circadiano e das atividades periféricas que a melatonina faz, que é o sistema imunológico, o sistema a alteração do sistema cardiovascular e das secreções do hormônio cortisol e dos hormônios de crescimento. Então, isso tudo depende de uma boa qualidade do sono, né? Quase 9 horas, Amarilis. Passa rápido quando a gente fala coisa boa, né? Com certeza, passa muito rápido mesmo. Uhum. Eu acho que deu para ter assim uma visão geral de tudo que acontece no pós-Covid e como a gente pode estar trabalhando com esses pacientes. E é importante também, uma coisa que a gente não falou, mas esses pacientes, eles geralmente vêm com um monte de exames laboratoriais. Então, assim, ó, esse acompanhamento, né? Tá com a vitamina D muito baixa, tá com zinco muito baixo. Vai suplementar, tem que suplementar. Sim. E eles vêm com tudo baixo. Eles vêm com tudo, essa parte nutricional vem tudo lá embaixo. E as alterações de estresse oxidativo, que a gente também pode ver através desses exames. Então, isso é importante, né? Muito, muito bom. Legal. E a gente queria mostrar também, eu queria mostrar que a gente vai estar em breve lançando mais uma obra sobre própolis. Essa aqui foi a nossa primeira obra, uma obra internacional sobre própolis. A gente fez uma resenha, um capítulo de livro aqui, nesse aqui, chama Scientific Evidence of the Use of Propolis in Ethnomedicine. O uso da própolis, evidências científicas para o uso da própolis na etnomedicina, ou na medicina, como a gente está chamando, medicina integrativa aqui no Brasil, né? E o segundo que foi esse aqui, que já esgotou também, estava em português, esse Tratado de Propoterapia Clínica, que foi bem legal, esse está esgotado, a gente não tem mais à disposição dele. E como os pedidos foram recorrentes para a gente estar reeditando ele, a gente fez uma nova versão e vai estar lançando em breve, aí, ainda esse ano, daqui a talvez setembro, já esteja no prelo para impressão e a gente vai estar disponibilizando aqui no link para vocês poderem ter acesso também. A gente conta toda a nossa trajetória com o estudo da própolis, foram 23 anos de convivência com a própolis, né, Marilis? Uma convivência longa. Né? Eu acho que até mais. Começamos quando? O científico foram 23 anos, mas de 93, uso. Já. De uso foi antes. 93 a gente decidiu, eu entrei no mestrado em 93, aí a gente decidiu estudar a própolis, né, cientificamente. Então eu conto desde lá toda a história da própolis, do desenvolvimento científico. Naquela época a própolis era só assim a resina que era raspada das caixas de abelha e era juntada depois um monte de colmeias para dar uma bolinha de própolis, né? E as pessoas faziam aquele extratinho alcoólico. E aí a gente foi introduzindo novas técnicas, desenvolvendo novas metodologias,
validando processos, identificando mecanismos farmacológicos de ação. E a gente fez para própolis marrom no sul, a gente fez para própolis verde na região sudeste, e aí a gente se transformou numa referência internacional de própolis, por isso saíram tantas obras aqui. A gente vai estar disponibilizando para vocês em muito pouco tempo. Tá certo? Era isso hoje, gente. 21 horas e 1 minuto. Passamos 1 minuto da nossa meta. Olha a nossa comadre Minervina. Muitíssimo obrigado, então, a todos os que estavam aqui presentes conosco. Quem gostou, como o nosso padre lá de Araranguá, não, de Floripa dizia, né? Gostou da missa? Espalha para todo mundo. Não gostou? Fica bem quietinho. Pessoal, um grande abraço, um bom final de semana aí para vocês. Amanhã já é sexta-feira, né? Sextou. Semana que vem estamos aqui de volta. Isso, todas as quintas-feiras, 20 horas, exceto a semana passada que a gente estava em São Paulo e viajou e chegou na quinta-feira, aquela correria, né, Marilis? Não deu para organizar, mas todas as quintas-feiras, 20 horas, estamos sempre aqui com vocês, trazendo boas notícias na área da saúde e da longevidade saudável. Fiquem com Deus, uma ótima noite, um bom final de semana e que todos tenham muita saúde plena nessa vida.